de engenheiros e também com as instituições, inclusive a parte política, de ir lá e convencer nossas autoridades da importância de ciência, tecnologia e educação. Então, espero que isso tenha um efeito e que esse aumento de jovens procurando para essa carreira seja resultado disso também. Na minha época de escola, viu, Samuel, quando você queria falar que o cara não batia bem, você chamava ele de astronauta, viu? E hoje virou realidade, porque naquela época astronauta era um sonho só, né? Era um sonho, o cara não tem o pé no chão. Vive no mundo da lua. Vive no mundo da lua. É mesmo. Mas fantástico. O que você sente, você que frequentou tudo que tem de aeroespacial no Brasil, o ITA, Pirassununga, o que você sente que mudou depois que o Brasil participou de uma experiência tão importante como essa, Marcos? Eu acho que principalmente em duas áreas. Uma missão espacial, ela tem vários efeitos, em diversos setores. Então, eu discuti alguns deles aqui. O mais claro, mais óbvio, assim, de cara, é a parte de ciência e tecnologia, desenvolvimento de ciência e desenvolvimento de tecnologia. Então, nisso a gente já fala direto dos experimentos que foram para lá. O Brasil, a Agência Espacial enviou 8 experimentos, que se juntaram a 80 e tantos que já estavam rodando lá na estação. 2 deles eram educacionais, 4 científicos, 2 tecnológicos. Dos dois tecnológicos, eu chamo a atenção de um experimento da Universidade Federal de Santa Catarina, que é um experimento com nanotecnologia para controle de temperatura e resfriamento de satélites. Essa é uma coisa que o Brasil tinha que importar. Custa caro, muito caro. Hoje em dia a gente faz no Brasil por uma fração do preço, graças a essa tecnologia inventada lá. E tem um spin-off disso. Spin-off são todas aquelas coisas que saem da tecnologia espacial, que não são diretamente aplicáveis no espaço, mas que servem para outras coisas, como velcro, medidores de temperatura no ouvido, essas folhas de coletor solar, de painel solar fininho, que também são utilizadas aqui. Várias coisas que vieram do espaço, estão aqui, os próprios celulares, etc. Agora, essa aplicação, o spin-off dessa tecnologia são fornos industriais. Então, para um forno industrial que é grande, precisa manter a temperatura homogênea ao longo de todo o volume, esse tipo de tecnologia funciona muito bem, e tem aqui no Brasil. Serve inclusive para fornos de padaria, Acho que eu não entendo muito disso, mas para fazer o pão ali com a mesma temperatura de todos os lados, então existe isso aí. Um experimento científico que deu muito bom resultado, que a NASA se interessou muito também, é de reparo de DNA, que a NASA pensa, logicamente, em voos de longa duração. Isso é um problema que a gente tem exposto à radiação. Então isso foi feito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. De forma geral, os cientistas brasileiros foram muito elogiados no exterior. Aqui falou-se pouco dos cientistas, mas talvez como resultado, falou do Brasil naquele dia. Falou demais. O Brasil foi notícia. Agora, o efeito mais importante que eu acho, lógico que tem os efeitos na área política também, na área da própria cooperação internacional, que o Brasil se coloca hoje como um parceiro completamente viável para outras cooperações internacionais, mas a parte justamente do interesse dos jovens pelas carreiras de ciência e tecnologia. Que uma amostra simples em termos de números disso é que antes da missão espacial, na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, a gente tinha 120 mil participantes no Brasil. Imediatamente depois, esse número saltou para 500 mil. Hoje em dia a gente está acima de 1 milhão, e subindo rápido. Ou seja, para mim isso é ótimo, a gente poder ver jovens se interessando. Eu converso com muitos jovens, respondo e-mails. Esse interesse dos jovens, eu acho que é a coisa mais válida de uma primeira missão. Eu vou dar até uma informação que você vai ficar contente. A semana passada, um aluno nosso, do colégio nosso de Lins, do Prevê Objetivo de Lins, que ganhou a Olimpíada Brasileira de Matemática. Agora na Nigéria foi a Olimpíada Internacional e ele foi medalha de ouro na Nigéria. Puxa, muito bom. Estou até montando um filme para televisão agora para ele, viu? Isso é muito bom. Medalhista de ouro na Nigéria, estava americanos, estava húngaros. Os húngaros têm tradição de, na matemática, serem terríveis, E o menino foi lá e ganhou a medalha de ouro. Mas isso é o que eu acho mais bacana, de poder mostrar para o resto do mundo. Por isso que a tecnologia, a ciência e a educação é tão importante. E o ITA hoje o engenheiro do ITA perde para o engenheiro. Não, é isso, muito pelo contrário. No mundo inteiro é muito reconhecido. Super reconhecido. E, olha, eu já trabalhei com engenheiros, com profissionais do mundo todo. Ali a NASA acaba sendo um hub, de pessoas do mundo todo que vão para lá trabalhar.
E olha, o nível da educação aqui, uma vez que se chega lá, o problema que eu vejo é para o jovem brasileiro ter esse acesso ao ensino fundamental. Mas uma vez que se chega na universidade, a universidade de nível como o ITA, como a USP, etc., são universidades que têm. Tem a dúvida. O problema do Brasil na hora de fazer estatística, o Brasil tem 200 milhões de habitantes. Não tem 10 países no mundo que tem 200 milhões. E o Brasil é o país dos contrastes. Você vai ver o ensino que é ministrado no Piauí, é de milésima categoria, não é nem de quinta categoria. Mas é muito diferente do ensino que é ministrado em São Paulo, no Rio Grande do Sul. Você acabou de falar de Santa Catarina, aí, que é uma educação de ponta também, né, Marcos? Minas Gerais, a Federal de Minas Gerais. Minas é ótimo, né? Quer dizer, então eu acho assim, tem que tomar cuidado. E a grande mídia, lamentavelmente, só explora os dados negativos, né? Isso é de uma tristeza muito grande para nós. Acho que a polêmica faz mais efeito. Faz mais E acaba desmotivando os jovens. Não tem dúvida. Nós temos ensino de qualidade no Brasil. O Brasil está no primeiro mundo em educação e está no quinto mundo também. A nossa indústria vai de fazer mandioca até fazer o que o Marcos está falando agora, avião de qualidade, né? Que os americanos compram. Compram, e como? Claro, muitos deles. O Daniel Cavalcante, do Jardim Ouro. Nosso telespectador já mandou um montão de perguntas. Se eu não fizer a pergunta ao telespectador, eles vão mandar carta para o Samuel Ferro falando mal de mim. O Samuel pode até me despedir, né? Tá certo. O Daniel Cavalcante, ele te cumprimenta, o Marcos Ponte, o professor Luz. O projeto 100% Arte de Jardineira desfilou o carnaval desse ano com samba enredo em homenagem ao senhor. Você sabia disso? Sim. O Daniel mora exatamente. Pô, eu fiquei muito contente. O senhor estava nos Estados Unidos, mas soube da homenagem. Exatamente. Como o senhor se sentiu como tema de samba enredo bauruense? Adorei, eu achei muito bacana. Aliás, eu aproveito para agradecer a homenagem aqui de público, agradecer a todos que participaram, que pensaram. Muito Daniel gostoso. É um líder aqui do Ouro Verde, viu? Eles participaram, tá vendo? O Beto do Parquinho, ele fala: olá, professor, gostaria que fosse perguntado ao astronauta Marco se ele tem alguma tese sobre ufologia, ou seja, existe vida extraterrena? Mande um abraço ao Dr. Marcos e transmite que os moradores mais antigos do Parquinho têm muito orgulho por ter tido um morador tão ilustre. Poxa vida, obrigado, Beto. Ufologia. Bom. Marcos, você gosta dele para uma pergunta dessa? Bom, sempre aperto o cinto, né? É o seguinte, eu nunca vi nada, vou começar por aí, né? Eu nunca vi nada. Mas eu acredito na existência de outras vidas, acredito. Mesmo porque o que a gente conhece do universo é muito pouco ainda para a gente extrapolar o que a gente não achou aqui para o restante do universo, que a gente não conhece. Mesmo imaginando um experimento científico, onde a gente conhece os valores medidos entre A e B, a gente não pode falar que em Z vai estar na mesma reta. Então, por isso que a gente tem que assumir a possibilidade da existência, né? Então, e não só eu digo, a própria NASA, ela tem uma divisão inteirinha que é voltada para a exobiologia. Eu não estou falando de homem verde, aquela coisa, mas eu falo de uma bactéria, qualquer coisa que possa se demonstrar vida nos lugares. Marcos Beto, você não perguntou para mim, eu não sei se existe, mas eu e o Samuel estamos fazendo um campo de pouso de disco voador aqui, no pátio da TV Prevê. Se por acaso chegar no Brasil, nós queremos que desça aqui. E a Globo vai ficar do lado de fora, lá e nós não vamos deixar ela pegar a filmagem. Muito bom. O Artêmio é o nosso. Artêmio Caetano Filho? Né? O Artêmio Caetano Filho? Campeão mundial. Ele foi meu professor de judô? Já deu Foi lá no SESI. Eu lutei muito tempo no tempo do SESI lá, ele foi meu professor. O Artêmio tem uma vida maravilhosa também. Perseguiu os sonhos dele e transformou em realidade. Boa tarde, Duda e Marcos Pontes. Recentemente promovemos um encontro de ex-judocas do SESI, principalmente da década de 70. E o nome do Marcos Pontes foi lembrado pelo nosso primeiro sensei, professor Arada. Isso.
Eu gostaria de saber se ele realmente treinou judô no SESI nesse período. Sim, Um abraço. sim. E com ele também, ele tava lá, que ele não lembra, que era tava no meio lá de todo mundo, mas eu treinei com ele lá, e que era um dos caras que a gente olhava e falava, pô, o Artemio e tal, então a gente olhava sempre, né, dessa forma assim, e era muito bom. Ele está disputando os títulos de veterano aí no mundo inteiro aí, ganhando campeão mundial, continua assim, viu? Puxa, muito O bom. Artemio é um Eu colosso. lembro daquela época lá, a gente tinha o Fittipaldi também, que era da minha turma, estudou comigo na Noroeste lá também, que era judô depois ele passou por outras coisas também. Foi, sim. Até hoje. Pô, um abraço pro Artemio aqui, poxa, faz tempo que eu não vejo. Aí, Artemio, o Arada foi o primeiro professor teu lá. Nossa, eu não lembrava do nome, mas eu lembro muito da correria, que eu saía da rede ferroviária, que eu trabalhava lá até a tarde, né? Eu saía da rede ferroviária e ia literalmente correndo, já treinando no caminho pro SESI. Treinava lá no SESI, depois eu descia correndo para casa lá na Bela Vista, tomava banho para ir pro liceu. Você chegou até que faixa você chegou? Acho que eu não fui muito em cima, foi marrom, acho que eu cheguei a ser faixa marrom. Então, mas nunca fui faixa preta, não. Então eu não posso desafiar ele, Samuel, eu sou faixa preta, vai eu machucar. Não, aí eu banho, pode não. Pode não. Eu acho que foi alguma coisa assim, não fui muito longe não. Aqui tem uma pergunta. Astronauta Marcos Pontes. No canal Discovery passou o documentário O Universo de Stephen Hawking, aquele inglês, né? Isso. Aonde ele, como físico teórico, a história desse cara é fantástica. É demais. E cosmológica, afirmou que o nosso universo está cheio de formas de vida, que necessariamente não precisa ser do jeito que nós humanos conhecemos. Também disse que os seres humanos devem colonizar outros planetas urgentes se quiserem durar mais milhões de anos, porque a Terra não vai durar para sempre. Infelizmente. Como astronauta, o senhor concorda com a análise do físico? Nossa, quem sou eu para discordar? Quem sou eu para Quem discordar do Stephen Hawking? Esse é um dos produzindo ainda com aquela limitação. Continua, é impressionante. A cabeça dele é Ele ganhou o Nobel ou não? Ganhou? Eu não sei, mas eu acho que eu não tenho certeza, mas eu arriscaria que sim, viu? Que ele teve uma participação muito interessante se eu não me engano, o trabalho dele foi em juntar essas duas teorias, a teoria do muito pequeno, a teoria do muito grande, com buracos negros e a teoria quântica. E ele fala isso aí, que eu acredito, eu concordo com ele nesse sentido. E é uma pena quando a gente olha para a Terra lá de cima, uma coisa maravilhosa e que a gente trata tão mal. Azul mesmo. Azul. Tem outras cores também, passa em cima dos desertos, assim, aquele laranja dos desertos, mas predominam o azul e o branco, né, das nuvens. Mas é maravilhosa, a gente vê como a gente trata mal na Terra, em termos de meio ambiente, etc. Isso precisa da consciência de todo mundo. No seu livro você lança um apelo ecológico. Eu falo também? sobre isso, eu faço como, é quase uma declaração de amor à Terra, lá no penúltimo capítulo, sobre isso, porque é importante a gente tomar conta dessa Terra. E eu concordo com o Stephen Hawking, e mais do que isso, ele fala uma coisa também, que não está escrita nesse e-mail, mas que a gente, é bom de se pensar. Que ele fala assim, olha, sobre alienígenas visitando o nosso planeta, e que a gente quer sempre ter o contato com eles, é bom lembrar que ao longo de toda a história do ser humano, todas as vezes que a gente teve uma civilização mais adiantada, chegando perto de uma civilização menos adiantada, a história nunca foi boa para menos adiantada. Então, é bom que a gente pense bem sobre isso.